Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mayara e finalmente tô voltando a postar vídeo conversando, falando aqui com vocês no canal. E é óbvio que o primeiro vídeo pra voltar a conversar diretamente com vocês tinha que ser sobre livros, né? Eu quero falar sobre as minhas últimas leituras. Eu ia falar somente sobre as leituras de janeiro. Só que em janeiro eu acabei lendo 2 livros e em dezembro também. Então, bora lá. Gente, eu ia deixar o ventilador desligado, mas tá muito quente aqui. Então, vamos lidar com o barulho do ventilador caso esteja aparecendo aí no vídeo. O primeiro livro que eu quero comentar com vocês, eu comecei, na verdade, a ler ele, acho que final de outubro, começo de novembro, por aí, do ano passado, de 2025. Só que eu não tava num momento tão bom assim da vida, então eu não tava conseguindo engatar em nenhuma leitura, por mais que eu quisesse muito, porque esse livro faz parte do universo de história que eu gosto. Que ele é a continuação, não continuação, ele tem uma ligação com aquele meu livro preferido que eu já falei há 1000 anos atrás no canal, que é o Você Me Ganhou no Lar. Esse livro ele faz parte da trilogia das Primas Poderosas. Então aquele livro é o que fala sobre a Jasmine, a primeira prima, e esse livro fala sobre a segunda prima, que é a Michelle. Então o livro é o A Lot Like a Dios. Eu não lembro o nome em português, mas eu vou deixar escrito aqui. A Michelle, ela é designer gráfica e ela fazia parte de uma empresa, assim, trabalhava criando designs para dentro da empresa. Só que ela teve um burnout, passou por uma situação péssima dentro da empresa e ela acabou saindo e tentando ir para outro mundo, para trabalhar com outras coisas, enfim, tentar ser freelance com outros tipos de trabalho. Na adolescência dela, ela tinha um melhor amigo que era o Gabe, o Gabriel. Eles eram muito próximos, até que eles tinham sentimentos um pelo outro, mas na época eles não conseguiam entender exatamente o que eram esses sentimentos que era para além da amizade. Eles chegaram a ficar quando eles eram adolescentes, mas o Gabe tinha muitos problemas com a família dele e ele acabou fugindo. Durante anos ele não entrou em contato com ela, com a família dela. Ela acabou descobrindo que ele ia sair da cidade onde eles moram de um jeito péssimo. E isso marcou muito eles, a amizade deles. E eles não se falaram por anos, anos. Ele conseguiu construir uma rede de academia, uma academia que ia começar a virar uma rede de academias. E aí, para isso, o sócio dele precisava de uma designer gráfica para fazer o rebrand da marca deles, da academia deles, para ir para a cidade onde, olha só, ela mora. Ela e os pais dela e os pais dele moram até hoje. Então, para isso, precisavam contratar uma designer gráfica e o sócio dele acabou entrando em contrato com a Michelle sem ele saber. Depois que o sócio e ele descobriram que essa Michelle com que eles estavam falando, eles tinham entrado em contrato, era a Michelle dele. E aí começam a acontecer várias coisas, porque ele entra em contato com ela, ele não sabe se ele cancela o vínculo empregatício que eles vão ter, ou se ele continua tentando. Ela aceita, só que dentro de algumas condições, e aí essas condições acabam fazendo com que eles voltem a se reaproximar, ele volte pra Nova York. É Nova York? É, pra Nova York, a cidade onde ela mora, e é onde vai abrir a nova academia dele, a nova franquia da academia dele. Gabe, ele tem muitas questões com falar sobre os sentimentos dele, enfrentar a família dele. No fim das contas, é um livro muito bom. Eu acho a Michelle uma das primas bem sensatas. Esse livro me fez perceber que a Jasmine, ela é uma das primas mais... Não é imatura a palavra, mas ela é mais inocente, crua em algumas questões. Ela não enxerga tanto a malícia das coisas da vida, como a Michelle enxerga, por exemplo, muito mais fácil, e ela percebe as coisas mais fácil. Mas ao mesmo tempo, não é porque uma mulher, ela percebe as coisas mais fácil, ela enxerga o mundo de um jeito, as coisas estão acontecendo, que ela tá incapaz de passar pelas coisas, pelas desilusões amorosas da vida. Porque viver é amar, e amar é acabar se iludindo ou desiludindo em algum momento, né? Então, é isso. Esse foi o primeiro livro, de dezembro. Em novembro, eu participei de um Amigo Secreto no lugar que eu trabalho e eu acabei ganhando o Massacre da Família Hope. Então, eu já quis começar a ler logo no começo de dezembro, depois que eu finalizei esse livro. E, cara, eu li esse livro em o quê? 3 dias. E depois eu não consegui ler mais nada, porque ele me prendeu de um jeito que eu fiquei pensando nele por dias depois. Dias. Existe a personagem Lenora Hope, que ela é a irmã mais velha de uma família, em que a irmã mais nova, o pai e a mãe foram assassinados dentro da casa deles. Eles eram muito ricos e eles moravam numa mansão, tipo assim, afastada de toda a cidade. A cidade inteira conhecia eles como a família Hope, a família rica. E aí um dia,
todos morrem, menos a Lenora. E logo, lógico que ela vai acabar sendo a principal suspeita. Ela foi encontrada com uma faca na mão, se fala logo no começo do livro. Só que anos se passaram e a Lenora acabou ficando debilitada a ponto de não conseguir fazer muitas coisas sozinha. Ela não consegue comer sozinha, tomar banho sozinha, se deitar, se levantar sozinha. Pra tudo ela precisa de uma cuidadora de idosos. E é nisso que entra a Kitty na história. Que ela é uma cuidadora de idosas. E a gente descobre logo no começo também que ela quase chegou a ser presa. Houve uma investigação por conta da morte de um paciente que estava sob os cuidados dela. A Kitty acaba recebendo esse trabalho porque ninguém tem a coragem de ou quer ir trabalhar com a Lenora Hope por conhecer a reputação dela, conhecer o que aconteceu com a família, terem a suspeita de que foi ela que fez isso. E aí a Kitty ela até tenta não ir trabalhar, ela tenta falar com o diretor, gerente do emprego dela, mas ele fala que é isso ou nada, porque ela já quase foi condenada, estão suspeitando dela. Ela até fala que esse é o jeito meio dele de castigar ela, sabe? Dar um trabalho que ela pode querer não aceitar. E aí ele fala, é isso ou nada. Então ela vai e aceita, porque ela tá em péssimas condições com o pai dela também. E aí ela chega na casa e ela acaba querendo aos poucos descobrir realmente o que aconteceu com a família Hope. Ela quer tentar descobrir se foi a Lenora que matou a família, o que aconteceu. Só que a Lenora não fala. Então ela acaba tendo que encontrar outro jeito de se comunicar. E cara, é plot atrás de plot desse livro. Quando começam a aparecer os primeiros plots de quem matou, quem fez o quê, por que matou, o que aconteceu, você fica assim, eu não quero largar esse livro. No começo você já tá meio assim, eu não quero largar, mas quando começam a aparecer os plots e você começa a descobrir o que aconteceu, você não quer largar o livro. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Eu não quis largar dele. Ótimo. Recomendo pra todo mundo que quer sair de uma ressaca, principalmente pra... Eu recomendo no geral já, mas principalmente pra quem quer sair de uma ressaca literária, porque ele te prende do começo ao fim, cara. Incrível. Agora vamos pular pra janeiro. Em dezembro, de Natal, eu ganhei de presente de aniversário da minha irmã o terceiro livro das Primas Poderosas, que esse fala sobre a Eva. E ele foi o primeiro lido de janeiro. O nome do livro é De Repente Nós Dois, da Alexis Daria. A Eva, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que sim, ela é a mais velha das 3 primas. E ela era casada. Um belo dia, o marido dela chega em casa do nada falando que ele não quer mais estar casado com ela. Simplesmente não quer, ele não dá nenhum motivo, ele só fala que ele não quer mais casar com ela e vai embora. A família das primas, das 3 primas em comum, é uma família muito focada em relacionamentos. E que se a mulher não tem ainda por cima em relacionamentos heterofetivos, né? Se a mulher não tem um homem, ela falhou na vida. Se a mulher não... Piorou se a mulher não consegue manter um homem. Se o homem quer se separar dela. Então a Eva é vista pela família dela como maluca, nada. A avó dela tá sempre falando que ela tem que conseguir um homem novo. As tias estão sempre comentando nas festas de família. Então, depois que isso aconteceu, esse término destruiu ela mais ainda pela família e também porque foi do nada. Eles, não do nada, eles já estavam não tão bem, mas um belo dia esse homem chega em casa e ele nem quer conversar, ele só quer falar que ele não quer mais estar com ela. A Eva trabalha como professora. Tá aí um outro ponto de identificação, eu acho. Ela trabalha como professora e aí um dia ela vai para um congresso de professores em uma outra cidade, enfim, e eles estão hospedados num hotel. Só que ela decide, antes de ir pro congresso, passar no bar, viver novas experiências. A amiga dela fala pra ela se abrir para o universo e o que o universo tem a dar pra ela. E aí ela vai e pede ela faz uma roleta ali, um unidunité no cardápio, escolhe um drink para novas experiências pra ela não pedir o vinho rosé, que é o que ela sempre pede. E cai num drink péssimo, horroroso, que quando ela bebe, ela faz uma cara de... Assim, ela achou horrível. Só que aí, o dono do restaurante, que até então ela não sabia que era o dono do restaurante, não, o dono do hotel, que até então ela não sabia que era o dono do hotel, vê ela tendo essa reação e decide conversar com ela. E ele vai conversar, falando que ele viu a cara dela pro drink, que ele podia fazer um drink melhor pra ela. Ele vai pra parte de trás do balcão de drinks do hotel, começa a fazer, ela fica suspeitando de tudo. Até que o bartender vem falar com ele e pergunta, tipo, senhor nananã, está tudo certo? Que não sei o que. Aí ela percebe que ele é o dono da rede de hotéis. Então eles começam a conversar, ela acaba indo parar na suíte dele nessa primeira noite. Só que ela deixa muito claro pra ele que ela não quer ter nada sério. Ela não está aberta pra tentar algo sério com alguém porque ela ainda tá muito machucada. A família dela é muito ligada com a família do ex dela e isso é péssimo o livro inteiro. E ela não consegue pôr limites pra família dela e nem pra ex-sogra dela, pra família do ex dela.
Só que ela não queria ter nada sério com ele. Mas de vez em quando, ele deu o telefone dele pra ela e ela chama ele. E aí, de vez em quando, ela manda mensagem pra eles se encontrarem, pra eles terem uma noite, conversar, blá blá blá, enfim. Até que a Jasmine, do primeiro livro, prima dela, vai se casar com o Ashton, o ator do primeiro livro também. E ela vai ser madrinha. Só que quem ela descobre que é o outro padrinho solteiro, que por um acaso vai ter que ser a dupla dela, ele. Então ele acaba não sendo um homem desconhecido com quem ela pode ter um casinho de vez em quando. Porque eles vão ter que se ver muitas vezes até o casamento da prima dela. E nisso eles começam a se envolver emocionalmente. Só que é isso, a família dela entra muito no meio das coisas. Ela tem muito medo de que tudo que ela vai começar possa acabar do nada, igual o antigo relacionamento dela. Então ela não quer se abrir. Só que ele tá totalmente louco pra dar o mundo pra ela. E nisso eles acabam tendo esses conflitos dele. Dá pra ver que eu adorei muito o livro, né? Eu marquei muito. E pra mim foi o melhor jeito de começar o ano. Um ponto negativo desse livro que eu achei é que ele tem muitas cenas hot. Tipo assim, todos os livros das Primas Poderosas tem. O da Jasmine tem muitas. Mas o da Ava, cara, cada 10 páginas era uma cena hot dos dois se pegando hard, assim. Então, por isso, eu achei um pouquinho forçado. Essa parte das cenas de sexo eu achei mais forçadas, porque eu entendo que eles têm um caso para isso, para transar, mas eu acho que podia ter sido um pouco menos no livro. É isso. E pra finalizar, o último livro que eu li em janeiro, eu não tenho ele físico, eu li ele no celular mesmo, que foi um livro que eu li pro Clube do Livro, que eu participo com algumas meninas aqui da minha cidade, e ele chama Depois daquele Inverno, da Brittany Cherry. Assim, acho que é assim que se fala, vou deixar uma fotinho dele aqui enquanto eu estiver falando. E basicamente esse livro fala sobre... Ele começa com a personagem principal, que é a Starlet. Ela tem a vida toda dela muito bem definida. A mãe dela morreu quando ela era pequena. E ela meio que quis viver a vida baseado no que ela achava que a mãe dela iria gostar ou se orgulhar dela. Então ela vira professora, ela quer virar professora porque a mãe dela foi uma ótima professora. Ela quer fazer tudo certinho, tenta não ir pra festas, estudar, tirar só A na faculdade, porque a mãe dela era uma ótima aluna. Até que um dia ela tá indo pra casa do namorado dela, com quem ela, na cabeça dela, ela também é super certinha. Ela tá indo pra casa dele, e quando ela abre a porta do dormitório, ele tá transando com outra menina. Graças a Deus, ela termina com ele, e ela volta chorando pro dormitório dela pra falar com a amiga dela. A amiga dela convence ela a sair pra ir pra uma festa à noite, pra viver, encontrar caras e só ficar com um cara se ele for muito gato. Ela sai, e nessa festa ela acaba encontrando um cara que, segundo ela, é gigante, gostosão, e eles acabam transando na festa. Só que depois que eles terminam de transar, ela tenta conversar com ele, ele começa a pôr a roupa correndo e vai embora, e ela fala que ela percebe um olhar diferente, um olhar meio triste, um semblante triste nele. E ele vai embora. Ela acha que é isso, eles nunca mais vão se ver, e como ela tá fazendo faculdade ainda, ela precisa fazer um estágio. E ela vai fazer um estágio no ensino médio, numa escola, que ela vai acompanhar a turma de um professor, ficando durante a aula dele, durante todas as aulas dele da semana, e todos os dias, depois do horário da escola, ela vai dar tipo uma mentoria para um aluno que tá quase repetindo o ano, que ele aconteceu alguma coisa muito triste com ele, e ele tá quase repetindo o ano que ele não tava indo nas aulas, não tava entregando os trabalhos, e ela vai ter que ficar de mentoria desse garoto. Quando ela chega na sala de aula, quem é esse garoto que está na sala de aula e para quem ela vai ter que dar mentoria? Ele, o Milo, que é o cara com quem ela transou na festa. Ou seja, ele não era maior de idade, ele estava no ensino médio e ela sentiu alguma coisa por ele. E aí que ela vai ter que lidar com isso de estar trabalhando num lugar e sentir coisas por um cara que estuda lá, que teoricamente é... Teoricamente não, né? É proibido isso acontecer. Até crime, né? Só que entram muitas outras coisas no meio disso. Como eu disse, ela perdeu a mãe muito nova. Ela já conseguiu seguir um pouco com a vida dela e entender que a mãe dela não ia querer que a vida dela parasse. Ele não. A mãe dele morreu muito recentemente e o pai dele acabou se destruindo no processo de luto, no sentido de ele não dar atenção nem pra ele mesmo, nem pro filho. Ele acabou deixando o filho sozinho nisso. Eles moram na mesma casa, mas é como se não morassem, porque o pai não dá a mínima atenção pro filho, então é como se o Milo estivesse sozinho nessa. A sensação que ele tem é como se ele tivesse perdido os dois pais. Então por isso ele tá indo tão mal na escola,
Por isso ele falta, ele tá o tempo inteiro se drogando pra não sentir nada, bebendo pra caramba. E por isso que ele tá indo tão mal na escola. Só que naquele dia, na festa que eles transaram, ele também sentiu alguma coisa. E aí os dois acabam tendo que lidar com isso. Ele tá lidando com todo o luto da mãe dele, tudo de ruim que ele tá sentindo. Ele não sabe lidar com os próprios sentimentos. E tem alguma coisa com ela. Então eles acabam tendo que lidar com isso durante o livro. Eu achei um pouco complicado a história, porque assim, ele é um romance fofinho. Muitas vezes o livro parece uma fanfic. Juro, as cenas mais 18 desse livro, pra mim, são pura fanfic do Wattpad. Mas a história em si segue um fluxo legal. É um romance que eu penso que se eu tivesse lido quando eu tinha 12 anos, eu teria provavelmente adorado a história. Só que a questão é, eu não tenho 18 anos mais, eu tenho 25. Então, pra mim, é impossível ignorar o fato de que ela é bem mais velha que ele, ela está na faculdade e ele está no ensino médio. Tudo bem que ele tá pra já se formar, mas... Nossa, minha voz até falhou. Mas, se fosse um homem na faculdade e uma menina no ensino médio, de cara eu já teria achado, tipo... Meu Deus, que porra é essa? Então, eu fiquei com isso em mente por um bom tempo. Só que no decorrer do livro, eu fui esquecendo um pouco disso. Quando a gente se encontrou pra conversar sobre o livro no clube, eu lembrei disso e eu fiquei, cara, eu tinha dado, tipo assim, 3 estrelas e meia, eu acho, pro livro. E eu tava, tipo assim, não, que é uma história fofa. Se eu fosse adolescente, eu teria adorado. Só que daí eu comecei a pensar, conversando com as meninas, que, porra, ela é maior de idade e ele menor de idade. Tudo bem que eu acho que ele já tem 19 anos. E que aqui no Brasil, eu sei que ele não seria considerado menor de idade. Mas o livro não se passa no Brasil, o livro se passa nos Estados Unidos. E ele ainda é considerado menor de idade lá. Então, é uma questão delicada. Acho que esse é o ponto principal do livro. E eu entendo que pra história funcionar do jeito que a autora quis, isso teria que acontecer. Mas é uma questão a se ter em mente sobre o livro. Enfim, esse foi o vídeo e essas foram as minhas últimas leituras desde dezembro até o final de janeiro. Eu espero que nesse ano eu consiga fazer um vídeo todo mês sobre as minhas leituras do mês anterior. Eu espero que eu volte a ler com o mesmo pique que eu tinha antes, quando eu criei o canal e eu fazia vídeos de leitura todo mês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixa de clicar em gostei aqui embaixo. Deixar o seu comentário. Quem assistiu até o final, comenta... tatuagem, pra eu saber que você assistiu até o final. Alguma frase escrito tatuagem, que daí eu vou saber que você assistiu até o final do vídeo. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.